Oi, meu nome é Simone Veloso e eu vou mostrar para vocês 14 sinais de recuperação do abuso narcisista. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela me falou: nossa, mas eu recebi um e-mail dele e aí eu fiquei muito nervosa. No caso, essa pessoa tem que manter o pedra cinza, não tem jeito. E aí, claro que ela ficou nervosa, óbvio. Será que isso não significa que ela está se recuperando? Essa foi uma dúvida dela. Poxa, mas eu ainda fico assim, ainda me dá taquicardia, será que nunca vai passar? Quando uma pessoa te fez mal nesse nível, uma coisa tão intensa, e você ainda é obrigado a manter um tipo de contato, talvez sim, talvez sempre que você tenha que ler um e-mail, e muitas vezes eles fazem aqueles e-mails gigantes, enchendo bem a paciência, talvez você sinta isso. Talvez isso dure, você aprenda, tenha ferramentas, aprenda as técnicas para poder se blindar um pouco mais, mas ainda assim provoque. Mas isso não vai significar que você não está se recuperando. Por isso eu separei aqui 14 sinais, 14 indícios de que você está no caminho. É muito difícil a pessoa perceber se ela está indo bem, até porque ela perdeu muita coisa. Ela perdeu o relacionamento, ela perdeu muitas vezes os amigos, o trabalho, a família, ela perdeu a referência, ela não sabe de que música ela gosta, ela não sabe mais nada da vida dela. E quando ela olha o narcisista se refez muito rápido. Parece que ele se refez, porque ele nunca ficou destruído. Então quando ela olha e vê e fala, não é possível, tá todo mundo caminhando e eu sinto que eu tô parada. Parece que o tempo da vítima passa numa velocidade diferente. De fato, as coisas são realmente difíceis, de fato é um processo lento, tem que ter paciência, é chato, é muito chato. Mas não significa que a pessoa não esteja se recuperando. E eu vou colocar aqui 14 sinais de que você está no caminho, que você está indo bem. Mas tem que ter paciência. O primeiro sinal é que você está consciente, você está buscando informação. Quando a pessoa se coloca nessa rota, ela já tem metade do caminho. Pode parecer uma bobagem, pode parecer, para quem está de fora, para quem não passa por isso, pode falar assim, tá, mas só buscar informação, o que isso vai causar? Tudo. Faz toda a diferença. Uma vítima de um abuso narcisista, muitas vezes ela foge desse tipo de coisa, ela não quer ouvir, porque se ela ouvir, inevitavelmente vai conectar com as coisas que acontecem com ela e inevitavelmente o castelo dela é destruído. Inevitavelmente ela começa a perceber com quem ela está lidando. Então quando ela começa a se conscientizar, quando ela começa a ficar lúcida e quando ela começa a buscar mais informação e quando ela decide que ela não vai mais fechar os olhos, ela já deu o primeiro passo. É o primeiro passo do caminho de recuperação. Um outro sinal é quando ela consegue parar de olhar as redes sociais do narcisista, da narcisista. Ela consegue dar um fim nisso. Ela para de ficar às madrugadas ali olhando, tentando acompanhar a novela, tentando entender. Ela para com esse stalking. Um ótimo sinal, o caminho de recuperação está rolando, está acontecendo, ela está se recuperando. É super difícil entrar nisso, é super difícil abrir mão, mas a gente já está falando ali de um processo gigante, que, repito, para uma pessoa que não passou por isso pode parecer também uma bobagem, porque uma pessoa que não está condicionada, ela pode de vez em quando olhar ali o Instagram do ex, as contas do ex, não tem problema. Mas uma pessoa que está dentro de um ciclo de abuso narcisista, isso é um labirinto que ela não consegue mais sair. Então ela consegue parar de olhar, isso já é um ótimo sinal. E com isso a gente vai para o terceiro ponto. Ela consegue adotar o contato zero corretamente. Contato zero ou pedra cinza, o que ela puder fazer, ela fecha definitivamente todas as portas. Ela não só para de olhar, mas ela fecha todos os meios de comunicação, ela comunica para as pessoas da família dela, para os amigos, a vontade expressa dela de não ter mais contato. E-mail, WhatsApp, Instagram, todas as redes sociais, ela corta, ela não olha mais e ela não se deixa mais também ser vista, ela faz isso de uma maneira correta. E para aquelas pessoas que não podem, que têm algum vínculo, como no começo do vídeo eu falei, que tem filho, que tem alguma empresa, que tem algum vínculo sério, ela adota o pedra cinza de uma maneira eficiente. Ela só faz o que precisa ser feito, ela evita muito contato. O lance do e-mail, por exemplo, que é muito difícil porque o narcisista aproveita essa brecha para colocar uma série de gatilhos e ela começa a fazer tudo de uma maneira muito blindada. Quando a vítima adota o contato zero ou pedra cinza de uma maneira eficiente, ela está indo para um ótimo caminho. Significa que ela está, sim, se recuperando. E aí ela para de se comparar com o narcisista, com a narcisista. Ela para.
Ela para de comparar a velocidade que a vida dela está avançando, ela para de acompanhar a vida, ela para de acompanhar a vida da outra pessoa que está se relacionando, ela para de comparar a evolução dela com a evolução do outro, ela para. Ela entende que aquilo tudo foi um jogo, ela entende que a outra pessoa também está no jogo, que aquilo não é real, e ela tira dela aquela angústia de tentar mostrar que ela também está bem, que ela também está se recuperando, e essa necessidade vai embora. E meio que sem perceber, você para de ter, como você deixa de ter estímulos, você para também de ter comportamentos e pensamentos pensando na aprovação dessa pessoa. Porque uma vítima desse tipo de abuso, é muito comum ela ficar durante muito tempo comprando as coisas, indo nos lugares, postando as fotos, pensando se ele visse, o que ele pensaria, como faria. Então ela tem durante muito tempo um pensamento, um condicionamento, um comportamento baseado em tudo que o abusador narcisista fez, do jeito que ele manipulou essa marionete. Então quando ela consegue ter uma postura mais natural, quando ela consegue colocar, sei lá, a cor de esmalte que ela gosta e não o que era imposto, ela coloca a roupa sem perceber, a roupa que ela gostava de pôr, ela anda, ela fala, ela ri, ela volta a fazer coisas do jeito que ela sempre fez, ou talvez de uma maneira nova, ela tenha que experimentar coisas novas, músicas novas, mas ela consegue de alguma forma sair daquele modo onde ela tem que pensar para fazer alguma coisa, significa também que as coisas estão evoluindo. Ela está se desligando daquela energia, pensamento, ela está se desligando daquele condicionamento. Outro ponto importante é quando a pessoa consegue acordar e dormir sem pensar nisso. Porque isso é uma coisa que incomoda demais. A pessoa desperta pensando nisso e ela vai dormir pensando nisso. E quando ela consegue de alguma forma fazer isso parar e ela só se dá conta depois que ela fica um tempo livre disso, é uma sensação maravilhosa. E principalmente também quando ela consegue dormir sem sonhar, sem ter pesadelo, ela consegue simplesmente dormir. Você percebe também que você está se recuperando quando você entende que você existe? E isso parece tão bizarro de falar, mas uma vítima de abuso narcisista, ela fica tão condicionada a ficar orbitando em torno do abusador, da abusadora, que ela esquece que ela existe. Então quando ela começa a prestar atenção na saúde dela, no físico dela, nas dores dela, na dor emocional, na dor física, na dor energética, na dor espiritual, porque ela é um todo, e ela começa a prestar atenção nisso e se dar atenção e frequentar um médico, buscar uma ajuda, buscar um psicólogo, buscar um terapeuta, buscar um... Enfim, quando ela começa a cuidar de si, uau! A gente está falando de uma evolução fantástica. A dor do outro normalmente vem antes de qualquer coisa para uma vítima desse tipo de abuso. Uma vítima desse tipo de abuso, ela normalmente coloca o outro na frente. Coloca o outro na frente. O narcisista, ele se deleita nisso. E durante muito tempo, ela fica ali tentando salvar essa pessoa. Mas quando chega um momento que ela percebe que ela precisa ser salva, ela precisa de ajuda, e ela vai atrás dessa ajuda quando ela começa a cuidar de si, quando ela começa a ver o resultado de tudo isso, ela já buscou informação, agora ela começa a cuidar do corpo, da mente, do espírito, enfim, a gente está evoluindo. Nesse processo todo, uma coisa inevitável acontece. Quanto mais informação você tem, você começa num primeiro momento a achar que todo mundo é desse jeito, todo mundo é narcisista, então num primeiro momento você vai ficar mais recluso, e aí num movimento também natural, onde você começa a olhar para si mesmo, você começa a desfrutar da sua companhia. A gente tem que tomar cuidado nessa parte para não ser um movimento de isolamento, mas é importante também essa parte onde a pessoa começa a sentir prazer, não ser mais uma coisa angustiante, não ser mais sinônimo de solidão, de dor, de solidão, mas você começa a ver que é ok, que é legal, que pode ser bacana, que o silêncio não é mais sinônimo de um castigo. E aí a gente vai para mais um ponto. Os pensamentos, eles deixam de ser tão ruminantes. Quando você percebe que a mente de alguma forma acalma, porque você já sabe muita coisa, você não tem mais informação, é como se desligasse um pouco o mundo. Você não fica mais o tempo inteiro pensando naquilo, tentando entender, acabou, não precisa mais ruminar. Isso também é muito bom. Você deixa também de ser tão duro com você. O abuso narcisista, ele te coloca numa posição de muita rigidez. Você sai do relacionamento, mas continua uma voz aqui te jogando culpa.
Então você se torna uma pessoa, sei lá, perfeccionista o tempo inteiro, críticas, críticas, críticas. Parece que a voz do abusador, agora transformada pela sua própria voz, continua o trabalho que ele estava fazendo lá atrás. Quando você começa a se tratar com mais doçura, com mais compaixão, com mais carinho, quando você começa a se dar pequenos prazeres, quando você começa a olhar para você também, isso é um ótimo sinal de recuperação. Como eu falei lá atrás, num primeiro momento a gente acha que todo mundo é narcisista, que todo mundo é do mal. Isso vai acontecer, isso acontece. É óbvio que isso não é verdade. Claro que uma pessoa que entra nisso, a probabilidade, isso também é verdade, a probabilidade dela entrar em outros relacionamentos com narcisistas é muito grande porque é um padrão. E muito provavelmente uma pessoa que estava num relacionamento com narcisista, quando ela olha, ela tá no trabalho, ela também tá envolvida e na família também tem, em outros lugares também tem. Uou! E aí você percebe e fala, caramba, eu tô envolvida com uma série de pessoas assim. Mas conforme você vai se recuperando e conforme você vai entendendo sobre o assunto, você percebe que não é tão isso. Não é que todas as pessoas são ruins. É que, de fato, o nosso padrão de comportamento, pensamento estava ali, andando junto com essas pessoas, então era uma forma muito de atrair e ser atraído. Mas existe sim gente legal. Existe sim gente bacana. Não é todo mundo que quer o teu mal, não é bem assim que as coisas acontecem. E isso começa a ficar menor na tua cabeça. Essa resistência, essa primeira resistência que aparece no começo, ela vai diminuindo um pouco. Mas sim, você se torna uma pessoa mais criteriosa, uma pessoa mais seletiva, uma pessoa muito mais assertiva. Você... Não tem como. Eu acho que é muito difícil uma pessoa que passa por todo esse nível de conscientização virar e falar assim, então tudo bem, eu vou deixar pra lá e não vou mais prestar atenção. Não, você vai. Depois que você aprendeu, você não tem como desaprender uma coisa. Mas você começa a perceber que não é tão assim, que essa resistência também de achar que todo mundo é desse jeito, não deixa de ser uma forma de proteção. Uma camada de proteção. Uou, a gente se blinda contra todo mundo. Aos poucos a gente vai vendo que isso aqui eu consigo lidar, isso aqui realmente não, essa pessoa tem sinais, uou, os sinais estão claros aqui pra mim, a gente aprende a não negligenciar os sinais, a gente fica mais esperto e a gente consegue ficar mais seletivo. E a gente começa a voltar a ter convívios sociais, extremamente importante. Esse ponto é um ponto maravilhoso de recuperação. Quando você entende que a culpa não é sua. Quando você para de questionar se você poderia ter feito alguma coisa. Uou, para, a culpa não é tua. Quando isso genuinamente está dentro da sua cabeça e do seu coração, isso simplesmente passa do começo ao fim da história. A culpa não é sua. Eu não tô falando de responsabilidade dentro das tuas ações. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de uma posição entre vítima e abusador, e você entende definitivamente que uma vítima não tem culpa e você entende a tua posição. Quando isso acontece e você entende que você vai olhar para as tuas partes, para que você não entre num relacionamento desse tipo, para que você não replique esse tipo de comportamento que você aprendeu com outra pessoa, para que você tenha responsabilidade afetiva com outras pessoas, você está indo muito bem. Essa outra etapa, eu sei que ela vai causar um burburinho, eu sei que ela vai causar um burburinho, mas ela é tão importante. É quando sai de você o desejo de vingança. É quando você não se importa mais. É quando você... Eu não tô falando aqui pra você desejar, nossa, vibrações de luz e de amor pra essa pessoa. Não tô dizendo isso. E eu acho de verdade que isso é impossível. Pelo menos no meu coração, não dá. Mas eu tô dizendo quando você... Isso não é mais um pensamento, isso não tá mais na tua cabeça, isso não tá no teu coração. Então você não fica mais imaginando aquelas cenas do que vai falar, do que vai fazer, do que... Porque um dia... Não tem mais um dia. Um dia vai ser um dia que eu vou estar muito feliz, não sei onde. Vai ser um dia que eu vou estar fazendo tal coisa em tal lugar. Você não ocupa mais fazendo essas criações mentais do teu dia da vingança. Acabou. Isso não é mais uma criação mental, entende? E é óbvio que isso existe para todo mundo que passa, a maioria das pessoas, então, que passa por esse tipo de abuso. A gente fica criando que um dia eu vou ver. Passa.
Você não tem nem mais criatividade para isso, porque a tua vida, ela começa a caminhar de um jeito que você começa a criar outras coisas, os teus pensamentos ficam melhores. Então, quando você cria coisas para você. Você tá criando uma viagem, você tá criando um amigo, você tá criando um namorado, você tá criando... Você tá criando uma vida boa, abundante, próspera, saúde. O desejo de vingança, ele tá muito ligado a essa imaginação que a gente fica ali também ruminando. A partir do momento que isso para, ele também se desfaz. E eu deixei por último a mais importante. O narcisista, ele planta na vítima a sensação e a ideia de que ela não vai mais conseguir amar. E de fato é uma dificuldade para a pessoa conseguir sentir isso de novo, para ela se colocar à disposição da vida de novo, para ela ter um sentimento, para ela conseguir vibrar alguma coisa. O narcisista projeta na vítima o tempo inteiro, ele projeta inclusive essa não capacidade de amar. E a vítima acolhe isso e ela carrega isso durante muito tempo. Ela vem se recuperando, mas ela vai levando isso de alguma forma. Quando ela consegue se abrir para o amor de novo, em todas as formas, para o amor por um amigo, para o amor por um relacionamento, quando ela consegue entrar em contato de novo com esse sentimento, a gente está falando da recuperação na forma mais genuína, na forma maior de expressão que tem. Porque o narcisismo, quando ele encontra uma pessoa, ele não deixa de ser, é uma coisa meio, é um vampirismo. E de alguma forma é como se você se tornasse um deles, como se você perdesse também essa habilidade de amar. A gente fica um tempo assim meio duro, resistente, quando você sai com uma pessoa, você não consegue sentir. Uma coisa que era tão legal, você perde a inocência, você não consegue sentir de novo, você sai e faz... Mas quando você deixa de procurar estímulos, quando você não sai mais com alguém querendo ter sensações de love bomb, quando você deixa de ficar substituindo um abusador por outro, e quando você entra em contato com energias mais sutis, com coisas mais bacanas, com coisas mais legais, e você começa a gostar disso, e você começa a ser capaz também de dar isso de volta, entrar em contato com o amor, que de alguma forma eles mexeram nisso, né? Eles mexem nisso dentro da gente. Aí, estamos todos indo muito bem. É óbvio que tem muito mais coisa no meio desse caminho. A recuperação é um processo super complexo. Por isso quero ver os comentários aqui de vocês. É importante vocês se inscreverem aqui no canal, até para saber que tipo de conteúdo, né, que é interessante aqui para vocês. Então se inscrevam aqui no canal, deixem os comentários. É um caminho, é uma jornada, não é fácil. Ela realmente é uma jornada bem complicada. Mas é uma jornada super possível. Tudo que um abusador narcisista quer é que ele se torne imortal dentro da pessoa. Tudo que um abusador narcisista quer é que a vida da vítima pare. E se a gente for percebendo que a evolução está acontecendo, ainda que a uns passos lentos, ok, ninguém disse que ia ser rápido. Mas se a gente conseguir ficar contente pelas coisas que vão acontecendo e a gente for percebendo esses sinais, a gente já está indo muito bem. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.